quando eu entendi qual era o propósito de Deus na minha vida, a realidade que eu vivia parecia que eu estava ali não estando. Eu sabia o que iria acontecer depois. Quando Deus te dá a promessa, o caminho e a estrada você vai descobrindo, né? A gente não sabe como vai acontecer, mas eu só tinha uma certeza. Eu só pedi uma coisa para Deus: não me deixes viver sem a tua presença. Porque se eu tiver ela, eu tenho tudo. Se é para Deus, não é para os outros, é para Deus, vai dar certo. Motivação do seu coração. Porque para você ter a graça divina, as pessoas escutarem uma música e gostarem, lerem um livro e gostarem, a sua motivação tem que ser certa. Terceiro, você vai fazer a sua parte? Então, às vezes, não vai ser do nosso jeito. Não. Vai ser melhor do que a gente está imaginando. Vai ser do jeito que Deus quer. Então, grave isso. Nem tudo que Deus está te dizendo não é para te privar. Às vezes é para te surpreender depois. Seja bem-vindo a mais um Brunecast. Nós estamos aqui toda terça-feira, 20 horas, para te trazer conhecimento, sabedoria, abrir tua mente, te trazer histórias que te inspirem, né? E por isso eu já começo esse podcast pedindo para você compartilhar. Porque muita gente agora, nesse minuto, está passando uma dificuldade, um problema, está com uma dúvida, está quase desistindo. E por causa de uma entrevista, de um podcast, você foi o missionário, a missionária que colocou a mensagem no WhatsApp dessa pessoa, no Instagram dessa pessoa. Então curte já o vídeo, encaminha para o máximo de pessoas, porque a entrevista de hoje vai mexer contigo. Não deixe também de se inscrever no canal do Brunecast. A gente tem uma pesquisa, né, Wesley, que 60% das pessoas que nos assistem aqui não estão inscritas no canal. É verdade, é uma lástima. Não, é um absurdo. Né? Esse é o quê, o Teixeirinha? Inadmissível. Isso aí, essa linguagem que ele fala, né? E a gente costuma falar que nosso programa é intergaláctico. E muita gente pergunta, por que não internacional apenas? Porque nós temos pessoas do programa que são de outra galáxia. Aí se você ver quem é o Teixeirinha, você vai entender, verdadeiramente, não é dessa Terra. É um programa intergaláctico. E junto com nossos co-hosts, Theo e o Ólogo, nós hoje vamos entrevistar uma cantora que tem feito a diferença na vida de milhões de pessoas, com músicas que têm tocado muitos corações, muita gente, e eu quero escutar a história dela, o testemunho, como se constrói uma carreira em algo tão complexo, que exige arte, exige dom, exige excelência, porque nessa carreira musical, quem não tem excelência não fica de pé muito tempo. Então, como se faz isso? São perguntas que nós vamos fazer agora para Sara Beatriz. Seja bem-vinda. Obrigada, Thiago, por me receber aqui. Muito feliz de poder participar. Que bom. Estar aqui com você. Obrigado. Para mim é um privilégio. Primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Você vem do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, né? Nova Iguaçu. Né? E eu também sou do Rio de Janeiro, ali de Vila Cosme, que é um bairrozinho ali dentro de Vila da Penha, entre Irajá e Vicente Carvalho. E, como se diz, o Rio de Janeiro não é para amadores. Não. Né? Não é para amadores, não. Ali a gente não sobreviveu. É. A gente viu coisas que Deus falou, não é possível, meu filho, que você passou por tudo isso, né? É isso aí. Então, assim, como foi sua infância, como foi crescer numa vizinhança um pouco mais difícil e, principalmente, o que você aprendeu com tudo isso? Eu nasci e cresci em Nova Iguaçu, né? Num bairro chamado Caioaba. Uhum. E eu lembro do K11, ainda existe o K11? Que existe. Tinha uma Kombi. Sabe o que eu lembro do K11? Porque tinha uma Kombi de Vila da Penha. Era R$1. Era Kombi Vila da Penha K11. Aí com R$1 você ia pra Nova Iguaçu. Lembra da época de Kombi? Lembro, né? Já peguei muito. Eu acho que não tem mais Kombi no Rio de Janeiro, eu acho que proibiram. Mas aí você estava nesse bairro? Estava nesse bairro. Minha mãe criou eu e meus 4 irmãos, comigo 5, somos em 5. Uau! E ali crescemos e ela sempre nos criou ali na presença de Deus, né? Então, desde muito cedo, a minha vida era escola, igreja, casa. Escola, igreja, casa. Eu era uma pessoa um pouco mais, como posso dizer, fechada. Eu era muito focada
nos sonhos que eu já tinha, enfim. Então, foi uma infância muito apaixonada pela música. Influência da igreja. Isso aí. Desde muito cedo, com 5 anos, eu comecei a cantar no coral das crianças. E ali descobriram que eu tinha uma voz diferente. Eu virei solista do grupo das crianças. Depois do adolescente, depois pré-adolescente, depois do adolescente, depois dos jovens. E aí eu cresci inserida nisso, né? E eu era apaixonada. Tipo, toda semana tinha ensaio e eu era a primeira a chegar e a última a sair. De tanto que eu amava estar ali e... Desde muito nova eu entendi qual era o propósito de Deus na minha vida, né? Então, a minha infância foi basicamente isso, né? Vivendo nisso. É engraçado que você falou, porque eu estou lançando um livro chamado Jogo da Vida, que é como o futebol ensina sobre vida e negócio, e teu marido é jogador, daqui a pouco eu vou apresentar ele aqui o pessoal. Uma característica de um jogador, e o cantor tem muito isso também, que ele sempre quis isso. Sim. Se você vai conversar com qualquer outra profissão, a pessoa decidiu lá depois da faculdade, com os 25, 30 anos entrou em crise, será que é isso mesmo? Mas existem coisas específicas como futebol, música, que a pessoa sempre quis isso, mesmo que não tenha dado certo, mas ela sempre quis isso. E a gente percebe que o sucesso está diretamente ligado a coisas que você sempre quis e não abriu mão. Isso aí. Agora, a segunda coisa que você falou que eu gostaria de complementar é a importância social da igreja. Esquece religião. Sim. Criar seus filhos na igreja, como ela falou, bota no coral da igreja. Foi uma escola. É uma escola de vida. Você aprende a falar em público, a conviver com diversas pessoas. Oportunidade você jamais teria. Às vezes até pela sua classe social, às vezes você está um pouco mais vulnerável, né? Não foi criado uma família estruturada. A igreja te acolhe, te apresenta pessoas até para oportunidades de emprego. É impressionante o poder social da igreja, né? A minha vida só é possível porque eu fui criado na igreja. Eu preciso agradecer publicamente, honrar os pastores, as igrejas, porque eu só existo porque socialmente, independentemente da religião, a igreja me deu oportunidade, me ensinou a falar em público. Com 5 anos eu li a Bíblia e na época gravava os versículos para aquela apresentação das crianças de domingo. Sim. Então, hoje eu tenho facilidade de falar com multidões, mas porque a igreja me ensinou isso, né? Sim. Então, e como é que foi lidar... apesar da parte boa, que é ser criado na igreja, que eu acho um privilégio, né? Que sua mãe te deu esse privilégio. Mas como é que foi lidar com a questão de estar, talvez, num bairro difícil, mais longe de algumas oportunidades? Como é que foi sua estrutura familiar? Quais foram as maiores dificuldades que você passou na infância, antes de viver o que você está vivendo? Nós vivemos uma infância... muito difícil, né? Imagina, uma mãe sozinha com 5 filhos. Meu Deus. E a gente não tinha não era só o abandono do pai, mas era o abandono de família mesmo, sem tio, sem tia, sem absolutamente ninguém. Era só a minha mãe. Não tinha rede de apoio, Não né? tinha rede de apoio. Mas eu acho que minha mãe nos apresentou o melhor que possa existir, que é a presença de Deus. Então... É mesmo. Quando eu entendi qual era o propósito de Deus na minha vida, a realidade que eu vivia parecia que eu estava ali não estando. Eu sabia o que iria acontecer depois. Mesmo eu não conseguindo enxergar, mesmo não sendo a minha realidade ali na hora, naquele momento, mas eu sabia, eu falava com minha mãe quando eu era nova, eu falava, mãe, olha, eu vou ser isso, Deus vai fazer isso, vai acontecer isso. E minha mãe, ela sempre foi assim, para de ser doida, você tem que estudar. Ela sempre falou, você tem que estudar. Como todo pai e toda mãe. É. Todo mundo é igual. Só que eu tinha uma certeza que eu não sei explicar. Eu não sei explicar. É como se eu conseguisse enxergar além do que eu estava vendo, sabe? Eu sabia o que Deus iria fazer na minha vida. Além dessa certeza interna, teve alguma coisa, tipo uma palavra profética, alguma coisa? Sim, desde criança. Desde criança, Deus usava pessoas para falar para mim, vou te usar, você vai cantar para multidões. E não precisava eu cantar. A pessoa não precisava me ouvir. Já acontecia em lugares que eu ia. E acontecem muitas frustrações. Até eu gravar a primeira música de sucesso, meu Deus do céu. Foram muitas situações, porque quando Deus te dá a promessa,
o caminho e a estrada você vai descobrindo, né? A gente Concordo. não sabe como vai acontecer, mas eu só tinha uma certeza. Eu só pedi uma coisa para Deus: não me deixes viver sem a tua presença. Porque se eu tiver ela, eu tenho tudo. E foi quando eu comecei a tentar entender. Se Deus me deu a promessa, se Deus usa pessoas para falar para mim, como eu vou saber qual é a direção, como que eu vou saber qual é o caminho? E eu tentava, meu sonho era, no início, né, aquele sonho de criança, eu sei que essa é a promessa de Deus na minha vida, então meu sonho era ir no Raul Gil. Era ir no Raul Gil, e eu lembro que eu me inscrevi umas 2, 3 vezes e todas as vezes deu errado. Todas as vezes foi não. E participava de concursos também, todas as vezes eu não dava certo. E aí eu lembro de uma vez, depois de algumas... Porque vira, né? Vira um sentimento, será que é isso que Deus tem para mim mesmo? Ou será que isso é só um sonho? Sei como é. E aí eu sou crente de monte, né? Subi o monte. Já te explico o que é isso. Subi o monte, eu estava muito triste porque eu tinha participado de um concurso que era uma gravação. E eu não queria absolutamente nada, eu só queria gravar. Eu sabia o que Deus tinha para mim, então eu sabia que gravar uma música seria o suficiente. E aí deu tudo errado, não deu certo, e eu fui frustrada assim pro monte. Eu falei, vou entregar para Deus esse sonho e não vou mais olhar para isso. Aí eu não posso contar que eu começo a chorar, meu Deus. E aí eu subi um monte, lembro como se fosse hoje, falei, Deus, estou te entregando, porque pela minha visão isso é impossível acontecer. Então eu não quero viver na frustração de talvez isso não acontecer. Eu sempre fui assim com Deus. Tudo que eu sinto, desde muito nova, desde criança, eu chamei Jesus como meu pai. Então tudo que acontecia na minha vida era com ele que eu falava, era com ele que eu falava absolutamente tudo. E aí eu fui no monte, entreguei, eu falei, tá tudo certo, tal, desci. Meu irmão Abraão, que é missionário, nós descemos e tinha uma igreja. Aí ele falou, vamos comigo, ele quer no monte comigo, né? Ele, vamos ali, Sara, vamos no culto. Daí eu sento na última cadeira, Deus usa a irmã lá do círculo de oração para ir na última cadeira e falar para mim, Deus manda você não desistir, porque ele ainda vai te usar para alcançar muitas e muitas vidas e muitas multidões. Comecei a chorar como se fosse, sei lá, como se fosse uma criança. Chorei. E eu saí, eu falei, Deus, mas eu não sei o caminho. Tudo que eu tentei até aqui deu tudo errado. E aí eu sempre orei com Deus em cima de uma laje, né? Nós morávamos numa casa que tinha uma laje, tinha uma escadinha que me levava. E eu sempre gostei de orar olhando para o céu, porque me dava esperança do impossível. Olhar para o céu é algo impossível. Então, eu orava olhando para o impossível, sabendo que o Deus que criou os céus e a terra também seria capaz de fazer algo de especial na minha vida também. E aí eu comecei a descansar, a querer parar de fazer tudo com a força do meu braço. E eu falei, Deus, a partir de hoje, eu descanso em Ti. E continuei, eu sempre fui muito esforçada no colégio, sempre fui muito esforçada nas outras áreas da minha vida, até que um dia, eu em casa, falei assim, vou gravar um vídeo. E eu não tinha um celular. Só que eu chamei uma amiga, na verdade, a Nega, e ela me gravou. Eu falei, Nega, me grava aqui, eu vou sentar nesse murinho. Não tinha um instrumento para me acompanhar, não tinha nada. Eu falei, quer saber? Vou com o que eu tenho. Sentei no murinho, tem esse vídeo até hoje na internet. Sentei lá e ela me gravou. E aí eu cantei uma música chamada Estou Contigo, né? Eu estou contigo, não te deixarei. Só isso, eu cantei a capela. Postei esse vídeo. No outro dia, de manhã, eu fui pro colégio, não sabendo o que estava acontecendo, né? Todo mundo do colégio começa a me falar, Sara, você viu o que aconteceu no seu vídeo? Você viu o que aconteceu no seu vídeo? Falei, não, gente. E aí o vídeo já estava com mais de 1 milhão de visualizações. Sentada no murinho, sem absolutamente
nada. Era só eu e o Senhor. Eu lembro que antes de gravar esse vídeo eu orei, porque todas as vezes antes de uma gravação ou antes de qualquer coisa na minha vida, eu oro e entrego ao Senhor. E eu lembro que eu falei para Deus, Senhor, que alcance muitas vidas. E que seja a tua presença dentro de mim. E daí eu não parei mais. Daí... É impressionante isso, porque tem uma regra no marketing digital, para quem é do business e trabalha na internet, que é o seguinte, você só coloca tráfego num vídeo que primeiro deu certo no orgânico. É uma regra básica. Então, eu não vou colocar tráfego em qualquer vídeo. Eu tenho que testar o vídeo aí. Poxa, o pessoal gostou, então eu coloco tráfego agora para chegar mais gente. Só que na vida real também é assim. Tem muita gente investindo tudo para tentar ser uma coisa que Deus não quer. Então nunca, você vai gastar todo o dinheiro. Eu conheço muita gente que gastou milhões para tentar ser cantor e não conseguiu. Então o que aconteceu na tua vida? Sentada no muro, sem produção, sem gastar R$1, viralizou. A partir dali, agora você vai ter que fazer a sua parte, que é o tráfego pago, que é aprender, o tráfego pago no sentido metafórico de melhorar a voz, se arrumar do jeito para o público específico, fazer contatos para chegar numa gravadora. Você vai ter que começar a fazer a sua parte, porque fé sem obras é morte. É morte. Mas você só vai para obras quando a fé te deu o sinal que é para avançar. Isso aí. Então, você que está em casa, aprenda com isso. Não tenta fazer primeiro sozinho, não. Deus tem que primeiro falar, mostrar que deu certo, aí você vai com força total. E outra coisa que você falou sobre a questão de receber profecia, né? Eu respeito muito a teologia reformada, estudo muito com grandes teólogos reformados e tenho, claro, algumas diferenças, como, por exemplo, eles não acreditam mais na manifestação dos dons, como a gente pentecostal acredita, como, por exemplo, o dom da profecia. Então, assim, com base na minha experiência, eu não teria a mínima ideia do que fazer se eu não tivesse sido profetizado antes para mim. Com 8 anos, profetizaram, eu estava na igreja, de que eu falaria com multidões. Aí, quando eu estava quebrado, arrebentado, já na fase adulta, sem saber o que ia comer no outro dia, um profeta chegou para mim e falou assim, seus livros estarão nos aeroportos do mundo. Eu falei, que livros, gente? Eu não sei nem o que eu vou comer amanhã. Então, eu sou prova, e a Sara aqui está dando testemunho dela, que palavras, quando vêm de Deus, se cumprem. E elas dão um norte. E o que você falou é interessante, né? Que Deus mostra o destino, mas não revela o processo. Não. A gente vai fazendo. Vai descobrindo, né? Vai descobrindo, né? Deus mostra o destino, mas não revela o processo. Agora, quando foi que você percebeu assim? Aconteceu. Foi algum show? Foi essa questão do vídeo viralizar? Foi algum momento que você viveu? Quando você percebeu, Deus cumpriu? Teve algum momento em especial que você falou, agora foi? Foi nesse momento. Nesse dia? O primeiro momento. Foi nesse dia, quando eu cheguei no colégio, todo mundo, eu falei... Eu lembro de eu falar para minha mãe, aconteceu. Aconteceu. E ali eu tive... Foi exatamente o que você falou. Ali eu tive que traçar. Como é que eu iria... Porque o primeiro vídeo viralizar foi totalmente Deus, né? Porque... Vendo ali o vídeo, não tem nem como você entender por que viralizou, por que aquilo ali aconteceu. E aí eu falei, caramba, e agora? Eu não posso voltar pro murinho para cantar. Eu preciso achar acústica, eu preciso achar um lugar, e eu não tinha um celular. Lembro que minha mãe trouxe um celular, que ela trabalhava de doméstica, e eu falei, mãe, você me dá esse celular? E ela me deu o celular, eu falei, então vai ser com esse aqui que eu vou começar. Era muito simples, então... O celular não saiu o som perfeito. E aí eu procurando na casa qual era o melhor lugar, qual era o melhor ambiente, e eu comecei a gravar na cozinha. E aí as pessoas da internet me perguntavam, por que você gravava na cozinha? Porque era o único lugar da casa que era todo de azulejo. E o azulejo me dava um eco na cozinha, o que deixava o vídeo com um som um pouco melhor. E aí, toda semana, meu irmão tá ali de testemunho, eu deixava, falava, quando eles estavam em casa, eu falava, gente, todo mundo em silêncio, por favor. E eu gravava aquilo mais de, sei lá, mais de 10 vezes, até eu achar que ficou perfeito. E foi assim, toda semana. Um dava certo, o outro não, mas eu
não deixava de fazer aquilo. Toda semana eu estava na cozinha, toda semana eu estava orando para saber qual era a canção que Deus queria que eu gravasse. E aí até que eu gravei um outro vídeo que foi muito mais do que o primeiro, que foi o Bom Samaritano. E ali eu sempre tive uma forma muito intensa de adorar a Deus, né? Eu sempre tive uma forma muito verdadeira de adorar o Senhor. E eu esquecia que as pessoas estavam me vendo. Eu sempre falei para Deus, eu não quero cantar para as pessoas. Eu quero cantar para o Senhor. Porque eu sou capaz de fazer as pessoas me ouvirem e falarem que voz bonita. Mas o Senhor é capaz de, através do que eu estou cantando, chegar até o coração de alguém, chegar até a vida de alguém e fazer aquela pessoa ser transformada através do louvor. Então, que o Senhor receba o meu louvor para que, depois disso, outras vidas sejam alcançadas. Então, eu sempre fui muito vergonhosa. Eu lembro que quando eu era pequena, eu me escondia no coral para ninguém saber que era eu. Eu amava cantar, mas eu não gostava do fato das pessoas me verem, né? Então, eu me escondia todas as vezes. Então, a igreja, né, ter crescido na igreja foi perfeito para isso, porque até a vergonha eu consegui ir soltando, né? Porque toda semana eu estava ali fazendo a mesma coisa, toda semana, até que um momento você chega e aquilo se torna um pouco mais fácil de fazer, sabe? Então, eu comecei desse jeito e a partir desses vídeos tudo começou a fluir, a acontecer. Até que chegou a questão das gravadoras. Ninguém me quis. Todas que eu queria, todas não me quiseram. Você sabe quando eu lancei meu primeiro livro também foi assim? Ninguém queria. Ninguém quis. Hoje, graças a Deus, tá todo mundo atrás da gente. Mas o primeiro, ninguém quis, não. Exatamente assim. E aí eu lembro que eu já estava tão feliz por tudo que Deus já tinha feito na minha vida que aquelas portas fechadas não me deixaram tristes. Eu só falei para Deus assim, Deus, não importa o tamanho da porta. Aqui o Senhor abrir, eu sei que o Senhor vai estar comigo, vai dar certo. E aí veio uma gravadora não tão grande, e aí, na época, falaram para mim, olha, isso aqui talvez não vai ser tão bom. Eu falei, gente, Deus está comigo, vai dar certo. E aí eu lembro que não tinha investimento também. Eu entrei na gravadora sem ter um investimento, sem ter aquilo de acreditamos em você. Mas eu sabia que Deus estava comigo. E aí eu assinei esse primeiro contrato e gravei o primeiro projeto chamado Basta Acreditar. Nesse projeto eu ouvi mais de 60, 70 músicas em cima da laje. A gente morava em Nova Iguaçu ainda. E eu, em cima da laje, eu falei, Deus, me faz ter um ouvido que possa ouvir o que o Senhor tem para falar. E aí eu ouvi as 50 músicas, não gostei, não estava sentindo, até que chega a música O Maior Vilão Sou Eu. E eu já amei por conta do nome da música, O Maior Vilão Sou Eu. E aí, quando eu ouvi, eu comecei a chorar. Ou seja, os compositores te mandavam a música e você escutava para escolher qual que ia gravar. E eu escutava até saber qual que eu iria gravar. Tinha composições minhas também, que é o que dá o tema ao álbum. E dali eu comecei, aí eu falei, essa música. Eu já sabia que essa seria a música de sucesso do projeto. E aí eu lembro que o pessoal ficou um pouco arredio para eu gravar essa música, porque quem vai querer ouvir, Sara? O Maior Vilão Sou Eu, isso não vende, não grava isso, é o seu primeiro projeto, você não pode gravar isso. Eu falei, gente, eu acredito nisso. Eu tenho certeza que isso aqui vai dar certo. Se não der certo, eu falei para eles, eu falei, se não der certo, vocês podem nunca mais me gravar. E aí, ali depois de muita luta, né, porque eu não tinha voz ainda, né, então depois de muita luta, eles liberaram para eu gravar essa canção e aconteceu o que aconteceu. É impressionante porque as histórias se repetem, né? Ela está contando assim muita coisa, parece com a minha vida também. E às vezes você está esperando, você sabe que tem uma promessa, aí você espera a porta grande. E dificilmente vai começar com a porta grande. Né? Davi, ele começou matando o leão e o urso, não foi direto com Golias, não.
é sempre, vamos fazendo, né? Eu lembro que eu lancei meu primeiro livro por mim mesmo. Peguei um dinheiro emprestado com um amigo meu, R$ 4.000, eu lembro, para poder imprimir eu mesmo os livros, porque ninguém acreditava, né? Depois de 2 anos, uma editora pequena acreditou em mim. Aí eu entrei na editora pequena. Mas com essa editora pequena, porque Deus estava comigo, o livro virou best-seller no Brasil, ficou na revista Veja como o livro mais vendido, sem nenhuma obra de marketing, sem nenhuma, não conhecia ninguém, não tinha os seguidores que eu tenho, nada. Deus. Então vamos aprender aqui com quem te escutou até agora. Número 1, se é para Deus, não é para os outros, é para Deus, vai dar certo. Motivação do seu coração. Porque para você ter a graça divina das pessoas escutarem uma música e gostarem, lerem um livro e gostarem, a sua motivação tem que ser certa. Terceiro, você vai fazer a sua parte? Porque a gente que é evangélico tem um problema sério, que é um problema de falta de conhecimento, de ensino. Que é assim, se Deus botar a mão, tá feito. Não, Deus botar a mão, agora você tem a permissão para avançar. Mas você vai ter que fazer muito a sua parte. Deus não vai negociar com a gravadora por você, Deus não vai afinar a sua voz por você, Deus não vai escolher o músico certo, o arranjador, o produtor que vai fazer aquela música ficar bonita por você. Deus não vai fazer essas coisas. Você tem que ter a sua capacidade pessoal. Então, só nunca misture as coisas, tá? Deus, ele coloca a mão, primeiro lugar é Deus, mas você precisa fazer o que tem que ser feito com excelência, da melhor forma, para poder ter algum resultado. Agora, teve algum momento, você tem 27 anos hoje, teve algum momento desses anos, de carreira você tem quantos anos de carreira? 10 anos. 10 anos esse ano, completa esse ano. Nesses 10 anos, teve algum momento que você falou assim, eu acho que acabou, acho que, sei lá, ou você cansou, ou você sentiu que já estava... que não estava emplacando alguma coisa e algum tipo de desânimo, algum tipo de seta maligna veio para você, eu vou parar? Teve isso alguma vez passou com você nesses 10 anos? Eu já tive grandes dificuldades. Quando eu lancei esse primeiro projeto, depois disso, olharam para mim e falaram assim, não vamos mais gravar. E aí eu estava presa num contrato de 5 anos. E aí eu lembro que eu voltei para casa assim, eu falei, Deus... Se o Senhor está comigo, eu preciso saber qual é o caminho. Eu lembro que eu desci assim no prédio, nós já tínhamos mudado em Nova Iguaçu, mas eu já tinha mudado. E aí eu falei assim, poxa, se estão querendo tentar me parar, eu preciso achar o caminho. Preciso achar outro caminho. E aí eu lembrei dos covers que eu gravava. Na pandemia, Na pandemia, eu falei assim, vou voltar para os covers. Eu vi um vídeo na internet de um lugar que estava gravando, né? Mas já mais estruturado. E aí eu falei, olha, quanto custa para eu ir aí gravar? Eles falaram R$700. Fui lá nesse estúdiozinho, lá em Niterói, com meu irmão. E eu falei assim, Deus, já que travou nessa parte... Não tem problema eu retroceder. Que na minha visão, eu voltar a gravar cover era retroceder. E ali o Espírito Santo de Deus trabalhou no meu coração para que eu visse isso de uma forma diferente, sabe? Eu falei, não vou parar. Eu só sabia que eu não podia parar. E aí eu cheguei no estúdio, eu lembro que eu estava para gravar Tudo Sobre Você e meu irmão falou assim para mim, por que você não grava Todavia Me Alegrarei? Aí eu falei, não, acho que não. Aí ele falou, não grava essa música. Eu falei, se eu gravar, eu vou ter que mudar toda ela. Vou ter que fazer um outro arranjo, algo que... Enfim, entrei dentro do estúdio. Gravei 3 canções. E na pandemia, Todavia Me Alegrarei se tornou, na minha voz, top 1 no TikTok. Uau. E... Todavia Me Alegrarei é do Samuel? Aquela do Samuel? Isso, aí ele que escreveu. E aí, olha que loucura. E aí começou todo mundo postar, Neymar postou, muita gente na época postou. E naquele momento eu entendi que quando Deus libera algo sobre a sua vida, você só não pode parar. Você só não pode parar.
E às vezes eu sentia que as coisas, mesmo eu caminhando, mesmo fazendo tudo certo, eu até perguntava para Deus, por que fazendo tudo certo dá tudo errado? Por que fazendo tudo certo dá tudo errado? Essa é a vida do crente. A vida do crente não é fácil. Não é fácil. E aí eu lembro, eu falei assim, cara, eu tenho Deus. Eu só tinha isso na minha cabeça, eu tenho Deus, eu tenho Deus. E isso tudo começou a acontecer na minha vida aí, foi uma loucura, né? Eu fui cantar em tudo que era lugar. E depois disso foi como se fosse uma virada de chave. Eu falei, quer saber? Minha mãe que falava por mim na época, nas gravadoras. E eu falei, quer saber? Eu mesma vou. Eu era muito novinha, eu acho que eu tinha 19, 20 anos de idade. 21 anos. Eu era muito medrosa para falar. E aí Deus falou para mim, não vá sua mãe, vá você. Eu falei, mas Deus, eu sozinha, pedi para sair, como assim? Eu fui lá, sozinha. E eu falei, poxa, é isso que eu quero para minha vida, é isso, isso e isso. E eu tava, tipo assim, presa, né? Enfim, deu tudo certo. A partir do momento que eu decidi falar, Deus, eu vou. Mesmo com medo, eu vou. E aí, depois dali, assinei com outra gravadora, aí gravei Promessas, gravei O Medo Não Vai Me Parar, enfim, foi uma coisa atrás da outra. Eu estava até rindo agora, porque eu estou para decidir algumas coisas na minha vida, né? E todo mundo que rejeitou lá atrás falou para mim, só queremos você aqui, queremos você aqui, queremos você aqui. E eu comecei a chorar. Comecei a chorar com isso, porque... É a forma que Deus tem de nos curar. Isso aconteceu comigo também. Exato. E eu comecei a chorar, mesmo não... Porque quando acontece, né? Deus já fez muita coisa na minha vida acontecer. Então, ter vivido isso me fez lembrar da Sara lá de trás, que queria só uma oportunidade, sabe? E eu falo para Deus, hoje eu sou extremamente grata. Eu agradeço a Deus por todo o percurso. Por todas as dificuldades, porque se não tivesse elas, talvez eu não seria quem eu sou hoje. Talvez eu não teria o coração que eu tenho hoje, eu não teria guardado o coração da forma que eu guardei, não teria a mente que eu tenho hoje, porque a dificuldade faz a gente entender que no processo nós dependemos de apenas Deus. Então, eu falei para Deus, eu sempre tive uma oração, Deus, se for para eu me perder, permitas que eu não vá. Se for para eu me perder, permitas que eu fique no mesmo lugar. Mas não deixe eu perder a tua presença. Então, as dificuldades, elas fazem a gente se tornar... Eu falo que um coração humilde é a maior porta de chegar ao coração de Deus. Não tenho dúvida. Um coração quebrantado, coração ele não pode resistir. Ele não consegue resistir. Não. E eu sempre tive isso na minha vida, porque... A gente conquista muitas coisas. Depois eu comecei a ver multidões cantando as minhas músicas, pessoas me parando o tempo todo. Caramba, você é incrível, você é muito usada, você é muito coisa, você é muito isso, você é muito aquilo. E esse, para mim, o momento mais perigoso não é quando a gente está escalando, mas quando a gente chega. Sabe que chegou, né? Sabe que chegou, porque ali a gente, caramba, vem aquele sentimento de, tipo... E lembrar das lutas, lembrar do porquê eu cheguei aqui, lembrar de toda a trajetória. Enfim, eu sou muito grata a Deus pela vida da minha mãe também, porque minha mãe, ela é, sabe? Foi guerreira. Guerreira, sabe? Guerreira. Então, entender que as provações... Não são fáceis as provações, né? Mas quando chega lá e você vê, caramba, olha só o que aconteceu. Eu falei, Deus, muito obrigada por toda a trajetória. Você está falando da questão da presença de Deus e tem muitas passagens na Bíblia que quando eu leio, eu choro. Mas quando eu digo leio, eu choro, é impossível ler e não chorar. Posso estar em qualquer lugar, se eu for ler aquilo, eu vou chorar. E um deles é o Salmo 51, que é quando Davi vai implorar o perdão de Deus pelo pecado que ele cometeu. E por que eu choro? Porque quem era Davi? Um grande adorador, você sabe a história, o maior rei de Israel, multimilionário. Sim. O povo amava Davi, né? O próprio Abissai, braço direito de Davi, fala, você é a lâmpada de Israel. O Israel só tem luz por causa de você. E quando Davi erra e ele vai falar com Deus, uma coisa que me faz chorar é que
ele em nenhum momento falou, Deus, cuidado aí com o meu nome, com a minha reputação. Deus, não tira o reino de mim. Senhor, não tira essa glória, o dinheiro, pelo amor de Deus, Senhor, olha o dinheiro que eu conquistei. A única coisa que ele fala é, não retires de mim o teu Santo Espírito. Não me expulses da tua santa presença. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ou seja, se ele está pedindo para criar, porque na cabeça dele não tinha, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Ou seja, você pediu para renovar, porque o espírito inabalável falou, isso eu tenho. O coração puro eu preciso que você me dê, né? E não me tires da tua presença. Então, você vê que quando essa é a nossa prioridade, a gente vai ter que fazer a nossa parte, porque Davi era excelente guerreiro, excelente músico, excelente rei. Tudo que ele fazia, ele era bom. Você vai ter que fazer a sua parte. Mas se o primeiro não for esse coração quebrantado e a presença de Deus é o mais importante, Deus falar comigo é o mais importante, o que ele acha de mim, não o que os outros acham, é o mais importante, dificilmente você vai conseguir passar para os próximos degraus da vida, que é ser bom, fazer a sua parte, fechar um bom contrato e por aí vai. Isso aí eu também me identifico muito porque a gente reconhece Deus na nossa vida, às vezes não é pelas vitórias que a gente teve, é pelas falhas que a gente cometeu e ele decidiu deixar a gente de pé. Isso. E fala, Deus está comigo. Sim. Porque na vitória, muita gente que nem acredita em Deus tem algumas vitórias aí. Tem alguns campeonatos na vida, mundiais, tem troféus, tem dinheiro. Mas quando você sabe, como Davi, que não foi perfeito porque o ser humano erra e Deus ainda assim preferiu você, aí essa combinação de devoção e misericórdia te leva para outro nível espiritual. Agora, para você, por exemplo, você falou que sua mãe foi muito guerreira e eu percebo que quando eu entrevisto aqui atletas de futebol, pessoas que deram certo na vida, geralmente sempre teve alguém da família que deu apoio. Sempre alguém da família falou, vai dar certo. Né? Muitos jogadores de futebol se tornaram jogadores porque o irmão foi um jogador frustrado, o pai tentou jogar e não conseguiu, então ficou dando apoio, vai você e faz. A gente vê isso também na história das irmãs Williams, Serena Williams e Venus Williams, a tenista. O pai queria ser jogador de tênis, não conseguiu, colocou nelas e elas viraram as melhores do mundo e tal. Como foi crescer sem pai? Que tipo de dificuldade emocional, financeira ou espiritual você teve por causa disso? E quem da tua família acabou, de alguma forma, apoiando, se teve esse apoio, né, você seguir a carreira musical? A carreira musical, eu sei que você é adoradora, mas vou usar a palavra carreira musical para as pessoas entenderem o que é. Sim, nesse ponto, eu acho que foi muito Deus também. Minha mãe não sabia que eu cantava, assim. Ela descobriu meio que junto com todo mundo também, sabe? Na minha família não tem ninguém que cante, né? Só eu nasci com a voz. Mas só da minha mãe ter levado a gente desde criança para a igreja, ela nos ensinou a palavra, nos mostrou o caminho da palavra, nos mostrou o caminho do louvor. E aí, eu observando tudo, né, eu falei assim, gente, eu acho que eu gosto disso aqui. E aí eu lembro que eu cantei, eu tinha 5 aninhos de idade, eu nem tinha muita noção do que estava acontecendo, mas eu sei que na hora que eu abri a boca para cantar, as pessoas, os regentes, perceberam, gente, tem algo diferente nessa criança. E aí, dali, eu não parei mais. Tipo, todo coral, todo lugar que eu ia cantar, eu já virava solista daquele lugar, sabe? Mesmo com muita vergonha. Meus irmãos cresceram junto comigo, meu irmão era baterista, o Matheus, e eu era a cantora do coral. Então, nós crescemos nisso, não só eu, mas os outros 3 também. Meu irmão Abraão é missionário, Pedro também está ali, também prega a palavra também. Então, a gente cresceu nisso, cada um, né, com o seu dom, mas a música, eu digo que o Senhor olhou para mim e falou assim, vou depositar. Amém. E tem também uma expressão, o Wesley quer perguntar, a audiência deve estar subindo, que quando ele quer aparecer assim, subindo, o Teixeira, é que a audiência está subindo, ele quer fazer as perguntas dele, ele quer brilhar. Espera aí, Wesley, por favor, que eu vou fazer uma pergunta. Uma colocação, aliás. Pais, cuidado. Em que ambiente seus filhos estão crescendo, porque o ambiente sempre vence. Então, olha só, mesmo vindo de um bairro
que é considerado pobre no Rio de Janeiro, de uma família que não tinha um pai, e só por ela estar no ambiente, pela mãe ter tido o discernimento, falou, vou criar meus filhos na igreja, o ambiente venceu. O ambiente venceu. A presença de Deus entrou, o dom musical foi dado, ela pôde ver coisas e falar, é isso que eu quero. Então, cuidado onde você está criando seus filhos. Eu sempre falo, é mais do que religião, é uma questão social. Então, crie seus filhos na igreja, fica aqui esse conselho. Vai, Werley. Sara, você pode falar um pouco e ensinar-nos sobre a rejeição? Porque você disse que você foi rejeitada para ir no programa do Raul Gil, depois as gravadoras. Por que você teve essa força de continuar? Em algum momento você pensou que não era para você? E qual que é o seu conselho para o pessoal de casa que está só tendo portas fechadas na vida, mas não vê ali a mão de Deus no momento? Porque para as pessoas eu poderia até ser rejeitada, mas para Deus eu era aceita. Você sentia isso? Eu sentia isso. Então, poderia qualquer pessoa fechar a porta para mim, eu não me sentia com um sentimento de coitada de mim. Ao contrário, isso me dava força e falava assim, não, calma aí. Eu só preciso achar o direcionamento, mas eu sei o que eu sou em Deus. Eu sei o que Deus me chamou para ser. E eu lembro que eu escrevi uma música que se chama Basta Acreditar. Depois de muitos anos de lançar esse louvor e esse álbum, começou muitas pessoas que participaram do Raul Gil, a cantar no programa as minhas canções. E eu falei, caramba, que legal, que top. E o programa do Raul Gil foi o único que eu sempre sonhei de ir. E aí, quando eu vi as pessoas cantando as minhas músicas, eu era uma criança que olhava para a TV e eu estendi a mão e do lado da minha mãe falei assim, mãe, um dia eu vou estar nesse programa de TV. Deus não permitiu que eu fosse da forma que eu queria. Ele permitiu que eu fosse da forma que ele queria. E aí eu vi as pessoas cantando, eu comecei a chorar, porque eu falei, caramba, uma música que eu escrevi sendo cantada por todo mundo. Meu Deus do céu, olha isso, só Deus poderia fazer isso. E acabou que eu fui em todos os programas de TV. Eu fui no Criança Esperança na Globo, eu fui em todos os programas da TV Globo depois que eu cantei no Criança Esperança. Depois eu fui no SBT, em outros programas. E o último que me chama é o Raul Gil. Sara, vem participar. Só que a gente quer que você seja jurada. Daí eu vou no Raul Gil. E aí eu entro lá e eu fiquei muito emocionada em todos os programas que Deus permitiu que eu fosse. Mas, novamente, não como você sonhava, em outra posição, Em né? outra posição. Quando eu cheguei lá e eu sentei naquela bancada, eu comecei a chorar antes do programa. Chorei muito, chorei muito, chorei muito, chorei muito. Eu falei, só Deus poderia fazer isso aqui. Então, vai existir algumas situações da nossa vida que a gente não vai entender o porquê não aconteceu da forma que a gente queria. Mas lá na frente você vai entender que aconteceu do jeito que deveria acontecer. Porque quando a gente confia nos planos de Deus, a gente entende que o caminho, os sonhos são muito maiores do que podemos sonhar ou imaginar. Isso que você está me falando me lembrou uma história bíblica fortíssima, que as pessoas não fazem a conexão. Tem tudo a ver com isso, que você pede coisas a Deus e Deus fala assim, eu vou fazer, mas não vai ser do teu jeito e vai ser ainda melhor. Né? Moisés foi muito fiel a Deus a ponto de, mesmo tendo suas dificuldades de fala, ir lá em Faraó, falar tudo que Deus mandou falar, depois pegar o povo, conduzir por 40 anos no deserto. E mesmo sendo um homem que via Deus, né, conversava com Deus, ele pediu 2 coisas e Deus falou que não. Ele só pediu 2 coisas. Em toda a trajetória de Moisés, ele só pediu 2 coisas para Deus. E Deus disse não para as 2. A primeira coisa que ele pediu foi, mostra-me tua face. Ele falou assim, você não pode ver meu rosto. Você pode me ver de costas, na fenda da rocha. Mas meu rosto você não pode ver. E depois ele falou, ele queria entrar na Terra Prometida. Ele falou, isso também não vou poder deixar. Você vai ficar nesse monte, eu vou deixar você ver de longe, mas entrar você não pode.
E a gente fala, caramba, o homem foi fiel a Deus e Deus não vai conceder os desejos do coração dele? Aí a Bíblia diz que quando Deus em carne vem para a terra, porque só dá para ver o rosto de Deus quando ele está encarnado, né? Uhum. Na transfiguração, vou tentar não chorar, estava quem lá? Moisés e Elias. Numa aparição só, Deus mostrou o rosto dele para Moisés e ele estava onde? Na Terra Prometida. Numa aparição, Moisés estava na Terra Prometida e viu o rosto de Deus. Então, às vezes, não vai ser do nosso jeito. Não. Vai ser melhor do que a gente está imaginando. Vai ser do jeito que Deus quer. Então, grave isso. Nem tudo que Deus está te dizendo não é para te privar. Às vezes é para te surpreender depois. Você falou uma coisa assim, que quando as portas se fechavam, você levava bem, você acreditava. Acho que uma das coisas boas da gente vir lá do suburbão do Rio de Janeiro, da periferia, é que, pelo menos meu sentimento era esse, que quando eu tinha uma vitóriazinha e Deus fechava uma grande porta, eu sempre estava agradecido, eu falei, caramba, eu saí de frente do Morro do Juramento, já tá bom. Tá Mas, assim, bom, se parar aqui tá bom demais, É. né? Então a gente já tem esse sentimento, por ser crente, claro, a gente tem esse sentimento já de gratidão de Deus já fez alguma coisa na minha vida, né? Se Ele quiser me levar além, tô aqui, mas Deus já fez. Então, também quando algumas portas se fechavam para mim, eu não reclamava muito não, porque eu já estava sempre agradecido pelo que Deus já tinha feito. Aí quando você começou a ter repercussão nacional e nos programas de TV e tudo, como era a sua oração com Deus? Porque quando a gente ainda não tem as coisas, geralmente a nossa oração é mais focada em pedir algo. Né? E hoje, por exemplo, eu oro muito diferente de como eu orava 10 anos atrás, porque eu fico até sem graça de pedir alguma coisa para Deus. Né? Eu tenho uma oração meio que diferente hoje. A sua oração mudou, seu relacionamento mudou, porque agora você tinha que pedir outras coisas, como guarda meu coração, e não me dá uma oportunidade. Como é que foi a sua vida com Deus depois que você passou a experimentar coisas grandes? Mudou, né? Mas continuou com uma... Sempre quando eu oro, eu falo que a vida ela nunca vai deixar de ter lutas. Nunca. As lutas elas só mudam, as estações, e parece que quando Deus te leva a um outro patamar, o patamar das lutas também muda. Muitas são as aflições do Muito. justo. Eu acho que a oração do pedir, ela, para mim, nunca mudou, porque eu sempre acho que vou ter algo para pedir ao Senhor. Eu sempre vou precisar aprender. Mas a oração que hoje eu faço a Deus é: me dê um coração ensinável, um coração humilde, um coração que, independente do que aconteça, não deixe de te ouvir. Amém. Não deixe de te ouvir numa gravação, não deixe de te ouvir quando eu estou sozinha num lugar. O meu relacionamento com Deus é no secreto, quando ninguém me vê, quando ninguém sabe, porque eu sempre falo isso, toda entrevista eu falo isso. Deus me viu quando ninguém me via. Deus me viu quando ninguém sabia quem eu era, sabe? Eu estava em cima de uma laje olhando para o céu e falando: Deus, eu tô aqui. E lá do céu ele me viu, sabe? Então, o meu relacionamento com Deus é algo de intimidade, sabe? Profundidade mesmo. Eu não tenho uma dificuldade de virar para a esquerda ou para a direita, porque eu sei onde meu coração está fincado, sabe? Mas eu sempre falo isso para Deus: Deus, não deixa eu achar que eu sei de tudo. Não deixa eu achar, porque quando a gente conquista muita coisa, e eu tenho muito ainda para conquistar, meu Deus, ainda tenho uma longa jornada, mas por tudo que eu já vivi até aqui. Poxa, eu saí lá de Nova Iguaçu, no meio do nada, no meio do mato, e olha o que Deus fez na minha vida. Sabe, eu entendo que, óbvio, eu tive que ter muito foco, eu tive que entender qual era o caminho, porque eu não tinha um manual para onde ir, o que fazer. Mas eu sabia de uma coisa. Eu sabia que eu precisava depender dele. Então, a minha oração hoje é: eu dependo de ti, Deus. Não me deixe esquecer que eu dependo de ti. Porque por mais recursos que a gente possa ter,
por mais coisas que a gente possa conquistar, o que a gente precisa entender todos os dias é: eu dependo de Deus, independente de qualquer coisa. Então, até para gravar uma música ou gravar uma canção, eu não sou aquela tipo de pessoa que gravo rápido, sabe? Eu sou uma pessoa demorada, eu preciso ouvir, eu preciso sentir na alma de que falou. E preciso colocar a verdade naquilo ali, sabe? E toda a gravação minha também é desse jeito, a minha vida inteira foi desse jeito. Então, acho que minha oração hoje é: eu dependo de ti, Jesus. Não deixe esquecer que eu dependo de ti. Amém. Uma breve pausa na nossa programação para lembrar do Método Destiny, a escola mundial de princípios milenares, a única. Você entra para aprender 12 princípios que dão certo há milênios e sai uma raridade. Uma raridade está sempre exposto porque vale muito e tem fila, não só para olhar, mas para comprar. Você precisa ser uma pessoa rara, uma pessoa que tem paz e prosperidade por dentro. Isso só é possível através da sabedoria que dá certo há milênios. Eu te convoco para o próximo Método Destiny. Nós vamos deixar aqui as datas, o link para você fazer parte, encontrar a cidade mais próxima de você, a data que melhor te atende, porque eu e os professores do Instituto Destiny estamos preparados para, durante 2 dias, fazer uma imersão que vai mudar completamente o seu destino e para muito melhor. Método Destiny, te vejo lá. Wesley. Sara, você estava falando aqui sobre o seu secreto. Explica pra gente o que é secreto, qual a importância dele. É porque uma parte da nossa audiência não é cristã, então ela não tem ciência disso que você está falando. E como que você faz para manter esse secreto na sua agenda lotada? Nossa. O secreto. O secreto para mim é a coisa mais importante, porque é onde eu decido ser ou não ser de verdade. É onde o público some, é onde as câmeras somem, é onde a voz daquilo que eu canto também some, mas é a verdade que o mais importante ver, que é Deus. Então, o que é o secreto para mim? Não é só um momento de oração. O secreto é quando eu posso errar, mas eu decido não errar. O secreto é olhar para Jesus e ver Ele como o principal na minha vida. Entender que Ele é o meu caminho, Ele é a minha verdade e Ele é a minha vida. O secreto é quando eu fecho a minha porta e eu falo: oi, Deus, eu tô aqui de novo. Da mesma forma que eu era anos atrás. De uma forma mais amadurecida, de uma forma mais diferente, mas com o mesmo coração. O secreto é Deus me encontrar com a mesma humildade, com o mesmo propósito e com o mesmo amor que eu sempre senti desde o princípio, desde que eu entendi o porquê Ele tinha me chamado. E para mim o secreto é viver Jesus, é ter Ele, é carregar Ele. Para mim isso é o secreto. Meu pai e minha mãe, né? Minha mãe já partiu com o Senhor, mas o meu pai e minha mãe me criaram na presença de Deus e meu pai desde criança falava isso com a gente, né? Olha, o poder do secreto. Mateus 6, né? Quando você for orar, tranca a porta do seu quarto e o Deus que te vê em secreto vai te recompensar. Publicamente. Então, é importante que o que você faz diante das pessoas, que você considera bom, que você considera saudável, na verdade, seja fruto do que só Deus vê nesse secreto, né? Que não seja um personagem. Isso. Porque todo personagem tem prazo de validade, mas o que é de verdade tem durabilidade. Vai ficar até a eternidade, até Jesus voltar. Então, seja de verdade. O que você é ali no seu quarto, o quebrantamento que você tem. Você falou assim, sobre a questão da humildade, né? De, poxa, manter o mesmo nível de humildade do início. Eu vou até além. Eu acho que quanto mais Deus nos levanta, mais humilde ainda a gente tem que ficar. Mais quebrantado, por causa do tamanho da responsabilidade. Eu chego diante de Deus. Hoje eu tenho orações com Deus de quebrantamento que não se comparam com as orações de 15 anos atrás. Porque hoje eu tenho noção da responsabilidade. Eu falo: Deus, pelo amor de Deus, toma o controle da minha vida. Senhor,
me perdoa no que eu erro e nem percebo, me orienta em tudo, eu não posso nada sentir. Né? As pessoas têm, por causa do nosso trabalho na internet, nossos livros, a gente me parou muito na rua e fala assim, você mudou minha vida. Eu nunca aceitei um elogio desse. Eu sempre repreendo e falo assim, olha, Deus mudou. Eu sou apenas um instrumento. Seja na internet, as pessoas comentam na internet, se eu leio o comentário, na hora eu falo, eu não, Deus mudou. Eu sou apenas um instrumento. É isso. Quando me encontram no aeroporto e me falam, ou seja, pelo amor de Deus, não joga esse problema para cima de mim não, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, acho que o nível de quebrantamento até aumenta quando você, tendo o temor de Deus, tem noção da responsabilidade que você tem agora, porque você fala com multidões, né? Então, é impressionante isso. Pergunta, Ed. Essa responsabilidade que vocês estão falando, como que vocês fazem, os dois, né, para sempre lembrar disso? Porque no momento que você tem ali um conhecimento, as pessoas vão te admirando a pessoa que você é, e por um certo momento pode ser que a luz de Deus se apague. Como que vocês fazem para deixar sempre à vista que é Deus em vocês? Eu começo? Pode ser. Eu tenho memória boa. Tem gente que tem memória fraca. E na minha memória boa eu sei que Deus tem tudo anotado contra mim aqui. E se Ele quisesse usar isso contra mim, nem vivo eu estaria, nem direito. Não teria direito de prosperar, não teria direito de ter a família que eu tenho. Mesmo tendo sido criado na igreja, você vai cometendo coisas durante a vida que as pessoas não veem, mas Deus anota. E quando eu entendi a cruz, porque eu demorei muito, eu fui criado na igreja, mas eu demorei muitas décadas para entender o que era a cruz de Cristo. Quando eu entendi que a cruz rasgou essa cédula contra mim, todas as anotações contra mim foram rasgadas, isso me trouxe um nível de temor, de devoção muito maior. Então, hoje eu não sou cristão porque eu nasci num lar cristão, porque meu pai e meu avô eram. Eu sou porque não tinha jeito para mim se não fosse Jesus. Não tinha solução para os meus pecados, não tinha promessa para o meu destino, não tinha dom. O que eu faço hoje é um dom divino, não é uma capacidade humana. É lógico que eu aperfeiçoo a capacidade humana, mas é um dom divino. Então, como eu tenho memória boa, para mim é relativamente simples manter-me... como é que se fala popularmente, né? Eu fico... vou botar o termo bíblico, quebrantadinho diante de Deus e sabendo que se Ele fizesse assim, minha vida acabava, mas Ele prefere desconsiderar nossas transgressões e soprar a mensagem através da gente. Então, no meu caso, é isso. Perfeito. Eu só entendo que eu não sou nada sem Jesus. Eu entendo que sem Ele eu não sei viver. Eu não sei viver sem Jesus. Então, é isso que me faz lembrar todos os dias. Onde estaríamos, né? Aonde eu estaria, onde nós estaríamos sem Ele. Se pegar a história de onde a gente saiu, de onde a gente veio, as dificuldades que a gente passou, e onde estaríamos, né? Se não fosse a misericórdia de Deus, a graça, Ele usando pessoas, cada um nos seus dons, para poder nos orientar, né? Onde estaríamos? Então... É muito difícil esquecer quando a obra foi tão grande, né? Muito difícil. A obra foi muito grande, né? A obra foi muito grande. Tem até aquela mensagem, 4 estágios de Davi, que o quarto é a dupla honra, né? Uma pregação nossa no YouTube chamada 4 estágios de Davi, que eu explico por 4 estágios que Davi passou para viver o que viveu, e o último foi a dupla honra. Então, eu acredito muito nisso, que quanto mais... A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, por exemplo, até falando de música, que é a sua área. Música, muitas vezes, é a oração cantada. É a palavra de Deus cantada. Então, de manhã, às vezes, estou vindo para aqui para o escritório, por exemplo, hoje, 6 e pouca da manhã, eu estava aqui. Né? Cheguei de viagem internacional, fuso horário, não dormi direito, embarquei para Curitiba para pregar ontem, 6 e pouca da manhã, estava aqui gravando. Eu vim escutando louvor no último volume, para minha fé começar a aumentar, porque a música é a palavra de Deus cantada, então você começa a encher tua fé ali, e eu não perco meu tempo vendo coisas aleatórias na internet, eu escuto podcasts cristãos, pregações, eu assisto pelo menos 2 pregações por dia.
né? Nem que seja no Spotify dirigindo. Mas, porque a fé vem pelo ouvir, então você precisa investir nisso também, né? Escutar louvores, podcast, pregações cristãs, para abrir isso, para a fé entrar e para sua mente abrir para a palavra, né? Eu acredito que esse aí é o caminho para que a gente possa viver melhor. Agora, Sara, se você sendo tão jovem ainda, 27 anos, como é que você se enxerga daqui a 10 anos? Você acha que vai estar fazendo o quê? Você acha que a música é uma ferramenta para sempre na sua vida? Você acha que Deus pode te mudar de fase para outra coisa? Né? Porque tem gente que fica 20 anos fazendo uma coisa para Deus tremenda e depois Deus usa em outra coisa tremenda também. Como é que você se vê assim? Se ele me chamar para outra coisa, eis-me aqui. Eu sou assim com Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eu estou pronta, eis-me aqui. Mas a música é o que eu tenho dentro de mim, né? É a minha verdade, é o que eu sei fazer, né? E é o que eu amo fazer. Eu me vejo gravando muitas canções que alcancem ainda mais pessoas, gravando muitos projetos. Me vejo... já estou casada, né? Mas me vejo com os meus filhos, com os nossos filhos, né, vida? Enfim, e me vejo mais do que isso, continuar vivendo as promessas de Deus. Amém. Porque eu quero muita coisa, né? Eu sonho muita coisa, mas dessa jornada eu entendi que os sonhos dele são extremamente maiores e melhores que os meus. Então esse é o meu projeto, mas eu sei que Deus tem coisas ainda... maiores, né? Não, e às vezes não será diferente, só será maior. Isso aí, né? exato. A música tem uma importância muito grande, gente. O louvor tem uma importância muito grande. Teve fase da minha vida que eu não tinha força para orar. Tão pesado que estava, que eu não tinha força nem para ir na igreja. Então, a única coisa que eu podia fazer era apertar o play numa música. E aquela música... Eu lembro de cenas agora, na minha cabeça, de que eu estava totalmente quebrado, sem força para nada, e era o louvor que me restaurava. Então, a música tem um poder muito grande. De tudo, até de libertação. A Bíblia diz que o espírito mal que se apossava de Saul só saía quando Davi tocava a música. Não era com oração, não era com jejum, era quando tocava a música. Então, existe um poder muito grande na música, é por isso que você e pessoas que trabalham com música para Deus precisam continuar. Sim. Porque tem gente que não tem contato com a Bíblia ainda, tem gente que não tem força para orar ainda, e é a música que entra como uma solução divina para trazer libertação, conexão, redobrar as forças da pessoa, né? Então, assim, não para, continua, e quem faz isso também, quem trabalha com música para Deus, não pare, porque isso já me levantou em momentos difíceis, levanta muita gente em momentos difíceis. Fala lá, Teixeirinha. Sara, no começo você comentou que você sempre soube que você iria cantar, que você tinha um destino, etc. Mas para aquelas pessoas que talvez nunca receberam uma palavra, não conseguem ter um discernimento daquilo que elas vão fazer, qual conselho que você daria para essa pessoa? Oração. Eu não sei qual é a forma que... Eu canto para muitas pessoas, né? Muita gente também que não é cristã me ouve muito. Na verdade, eu entrei por muitas portas que eu jamais imaginei entrar. Já fui cantar em lugares que eu jamais imaginei cantar. E eu entendi que existia um propósito maior. Eu sabia que Deus tinha na minha vida para falar com pessoas cristãs, mas também com pessoas não cristãs. Sabia que Deus tinha algo muito maior, sabe? Então, quando já tive a oportunidade de falar com muitas pessoas e também de orar por muitas pessoas. E eu sempre falo para essas pessoas, oração. Amém. Feche a porta do teu quarto. Eu não sei, mas fale com Deus. Fale com Deus no secreto, sabe? Diga para Ele as suas vulnerabilidades. E eu sei que é difícil, porque tem pessoas que me perguntam muito como que eu oro. Como que eu faço para orar? Como que eu faço para... Seja você mesma. Não, com Deus, você não precisa usar uma máscara, você não precisa fingir, ou você não precisa chegar de uma forma... Chegue para Ele e mostre quem você é. Porque
O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Às vezes a gente quer chegar para Deus sendo forte o suficiente, ou tentando ser religioso fazendo uma oração bonita. Uma oração bonita, e na verdade Deus só quer você, o seu coração quebrantado. E através do primeiro passo, através da primeira palavra que você der, da primeira oração, Ele vai transformando, Ele vai agindo. O poder de Deus vai muito além do que a gente consegue enxergar. Eu falo isso sempre. Eu não limito o poder de Deus. Ah, mas aquilo ali é impossível. Ah, mas aquele ali é impossível. Não, para Deus nada é impossível. Comece. Eu não sei, comece. Comece do jeito que você está, comece do jeito que você é. Comece. Então, esse é o conselho. É muito bom. E eu quero aproveitar, a gente está indo para o final. É isso aí, eu quero aproveitar para dar um recado para você. O jogo da vida. Isso aí. O que o futebol pode nos ensinar sobre vida e negócios? Futebol é o esporte que movimenta mais de 4 bilhões de pessoas no mundo. Todo final de semana enche estádios no mundo inteiro. Um faturamento multibilionário. Uma criancinha nasce e já ganha uma bola de futebol. O que isso pode nos ensinar? Quais são os princípios, as regras que deram certo nesse esporte e a gente pode levar em consideração para a nossa vida? Nesse livro, eu falo abertamente sobre você decidir a sua escalação em campo. Em que posição você vai jogar? Você tem um técnico como todo jogador tem? Ou você está tentando a vida sem orientação e sem estratégia de fora? Você sabe lidar com o banco de reservas? Ou as suas emoções te descontrolam quando você não é o principal? Você sabia que o jogador tem treino infindável? Acabou de ganhar o jogo no domingo, na segunda já está no treino de novo? E a gente sempre querendo um dia de folga. Existem muitas coisas que o futebol nos ensina. Um livro fácil de ler, diagramação, que faz com que um jovem, um adolescente, leia em 1 dia, 2 dias. Você que às vezes nunca leu um livro, você vai lê-lo rapidamente. É um livro para quem está começando a vida, para quem precisa tomar decisões sérias, para quem está perdido em alguma área, para quem é jovem, adolescente e quer, através das analogias do futebol, descobrir como se faz negócios e como se vive melhor essa vida. E principalmente, você que está começando o seu primeiro negócio, não fique perdido, não fique desorientado. Esse livro aqui é uma bússola. Jogo da vida. Assim como o jogo de futebol é ganho em campo, com a bola rolando, mas tem regras. Se você fizer falta, você leva cartão amarelo, pênalti, você pode levar um vermelho. Se fizer gol, mesmo sendo Cristiano Ronaldo, se tiver impedido, vai ser impedimento, o gol não vai valer. Existem regras na vida e esse livro vai te revelar tudo. Está disponível agora, você precisa adquiri-lo e eu te incentivo a dar um de presente. A gente negociou com a editora, eu abri mão de receber os direitos autorais para poder vir muito barato para você. É um livro que custa 40 e poucos reais. Você pode dar de presente e mudar o futuro de alguém também. Paz e prosperidade. Pai Wesley. Sara, diz pra gente qual que é a mensagem que você quer levar pro público quando você escreve uma canção. O que você gostaria que a pessoa que está ouvindo sua canção sentisse? Acho que o legal da música é que as fases e as provações que a gente passa na vida fazem a gente escrever, né? Eu escrevi uma música que se chama Basta Acreditar, que ela diz que foi no início de tudo, foi minha primeira canção. Todos os dias, quando sonhava com o que poderia acontecer, tuas promessas eu sempre guardava e era o que me fazia crer. As lutas contra mim tentaram me fazer desacreditar, mas tua voz me diz, filho, confia, só basta acreditar. Era o que eu estava sentindo, assim, no momento, sabe? Era o que eu queria declarar. E outras canções, elas vêm direto do céu para nós, né? Que nos leva a uma atmosfera diferente, a uma adoração diferente. Então, as canções, os louvores que eu gravo, é muito daquilo que eu vivencio, daquilo que eu vivo. Tua verdade. A minha verdade. Então, vai ter dias que eu quero falar, basta acreditar. Vai ter dias que eu quero cantar, o maior vilão sou eu. Que adianta você ganhar o mundo e você perder você mesmo? Que adianta você estar no caminho e você não conseguir chegar ao fim, sabe? Mas dentro de tudo isso,
O que eu mais desejo, o que eu mais almejo é apenas uma coisa: que as pessoas possam alcançar Jesus, encontrar Jesus, de alguma forma, através daquilo que eu canto. Então, esse é o meu maior pedido a cada canção. Independente da letra, independente do que eu estou cantando ali para falar, mas que as pessoas cheguem de alguma maneira até ele, que isso transforme, isso cause transformação, que isso traga cura, que isso traga algo que a pessoa sinta de verdade, sabe? Sabe aquela música que a gente vai assim, meu Deus, como isso falou comigo? Como você disse, cada canção fala com a gente de uma forma diferente, sabe? Eu lembro que antes de eu me tornar uma cantora, eu ouvia muito Bruna Carla. E eu lembro que eu ouvia muito, 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 e aquilo falava ao meu coração a cada momento difícil, aquilo me dava mais força. É a palavra de Deus, né? É aquilo que vai entrando no nosso coração, vai entrando na nossa alma, e é isso que eu tento passar, né? É isso que eu oro para que o Senhor continue fazendo na minha vida. E tem muita gente, só para a gente encerrar aqui, uma coisa que o pessoal vejo às vezes discutindo na internet. Ah, mas isso não é adoração, isso é música motivacional, a gente tem que cantar para Deus. Calma aí, gente, vamos ser inteligentes aqui. Existe um momento de você adorar a Deus, aí são músicas de adoração a Deus, tu és santo, ninguém é como tu, coisas desse tipo, adoração a Deus. Mas tem dias que você está no desespero e aquela música que fala eu tenho a marca da promessa, eu tenho a marca da promessa. É o que te faz acreditar que então eu não vou morrer, Deus vai me levantar. Então, é lógico que uma música dessa não é para você adorar a Deus, é para você escutar Deus através da música. Então, para de julgar e criar confusãozinha na internet. É só ser um pouquinho inteligente, para entender que tem um momento que a gente canta para adorar a Deus e tem um momento que a gente precisa escutar algo que é Deus falando com a gente. Tá bom? Então, que bom que a gente pode adorar a Deus através da música, mas Deus também sabe que tem momentos da nossa vida que precisa ter um ânimo, um fôlego divino através de uma letra, de uma harmonia, para entrar na nossa vida e nos levantar. Tá bom? É que a gente está numa geração que todo mundo tem opinião sobre tudo. Uma geração que não faz nada, mas tem opinião sobre tudo, né? Então, você que é meu aluno, minha aluna, não seja assim. Seja sábio, sábia, né? Vamos entender a multiforme sabedoria de Deus. Então, há momentos que a gente canta para adorar e há momentos que a gente tem que escutar algo para nos levantar. Sara Bia, muito obrigado. Muito obrigada. Deus te abençoe, você, Caleb, sua família, seu irmão. Um forte aplauso para Sara. Você que está em casa, no carro, no iPad, no iPhone, onde você estiver, no seu telefone, né? Que às vezes no iPhone. Que louco, né? Vai encaminhando para todo mundo agora. Pega o link, manda para o seu grupo de WhatsApp, posta no Instagram agora. Acabei de escutar um Brunecast com o Thiago Brunet e com a Sara Beatriz. Encaminha para muita gente mesmo. Dá o like no vídeo. Se você não está inscrito no Brunecast, nesse canal, se inscreva, tá? Porque aqui só tem entrevista para te levar para outro nível, para abrir sua mente, para te trazer sabedoria, conhecimento e, é claro, te aproximar da espiritualidade, te aproximar de Deus, que é o único caminho, tá? Deus te abençoe muito. Obrigado, Sara. Obrigada, eu desejo para você paz e prosperidade. Amém. E até o próximo Brunecast. Porque quem acredita em mim, assim como eu ressuscitei, eu vou ressuscitá-lo no último dia também. Porque o poder do Evangelho não está nas palavras bonitas de Jesus, o poder do Evangelho está na ressurreição de Cristo. Fé não é você fazer o que quiser. Fé é você fazer tudo o que tem que ser feito em cima de uma palavra que Deus liberou sobre a tua vida. O batismo é um simbolismo de que agora você pertence não a uma religião, mas você pertence a um movimento mais puro e amoroso que o mundo já conheceu, que é o cristianismo. O seu futuro não depende das suas condições, mas das suas decisões.